Então, nós continuamos a aula, né? 28 de março de 2018, continuamos a aula de meiose e gametogênese, agora para falar da gametogênese propriamente dita. Nesse momento é pegar os conceitos que vocês aprenderam de meiose e colocá-los na prática. Para isso eu tenho dois esquemas aqui que eu vou mostrar para vocês e tem os tipos celulares onde o processo acontece. Eu prefiro começar com os esquemas, tá bom? Me acompanha aqui, ó. Aí, para facilitar a compreensão, vou pedir para vocês não anotarem nada agora, tá? Restrinja um pouco esse ímpeto de vocês de anotar, porque quando você está anotando, você às vezes vai perder uma explicação que é importante que eu vou dar aqui agora. Quem quiser depois, como a gente sempre combinou, que várias pessoas fazem, pode bater foto do quadro, tá? Ao invés de copiar, você pode bater a foto do quadro, que aí fica mais fácil para você não ter que anotar tudo e perder algum detalhe. Então você bate foto do quadro e em casa você passa limpo com calma. Aí você se dá uma segunda chance de rever a matéria, tá? Aliás, uma segunda não, uma primeira chance de rever a matéria que foi dada, tá bom? Segunda chance é assistindo o vídeo, ok? Bem, então vamos lá. Começando. Vou começar com a parte masculina, que é mais fácil. Depois de falar da parte masculina, a gente fala da feminina. Eu explico aqui na teoria e depois a gente olha o modelo na prática. Me acompanhe, todo mundo prestando atenção e me ajudando. A linhagem das células que vai dar origem ao espermatozoide, a gente chama de linhagem espermática, combinado? Na linhagem espermática tem vários tipos celulares. O mais primitivo deles se chama espermatogônia. Espermatogônia A. Essa espermatogônia A, ela vai fazer um pool, um conjunto de células que ficam nessa região aqui, ó, dentro do meu testículo. Lembra do modelo do testículo? Lá nos túbulos seminíferos. Então elas ficam guardadinhas lá. Daqui a pouco a gente vai ver a estrutura. E elas permanecem durante décadas ativas. Como é que funciona então num homem? Ele começa a produzir espermatozoides lá pelos 10, 12 anos de idade, mais ou menos na mesma época em que os ciclos das meninas começam. E aí ele começa a produzir espermatozoides e vai, diferente das meninas, cujo ciclo termina lá pelos 40, 40 e poucos anos, nos caras o ciclo dura muito mais tempo. Então o cara com 80 anos ainda está produzindo espermatozoides. E produzindo espermatozoides ele pode ter filhos nessa idade, né? É óbvio, hoje uma menina me perguntou, é óbvio que a produção de espermatozoides a partir dos 50 anos ela diminui. Mas ainda assim ela continua em valores menores pro resto da vida. Tá certo? Praticamente, né? Com 80 anos já praticamente o resto da vida. Bem, então, por que isso acontece? Porque a gente vai ter sempre essas células de reserva aqui, ó, as espermatogônias A. Elas sofrem mitose, geram duas. Cada mitose gera duas células iguais, não é isso? Uma fica como espermatogônia A. A outra sofre uma transformação e gera a espermatogônia B. Essa, na verdade, espermatogônia A e B são iguais, desculpa. Mas essa aqui está predestinada a sofrer uma transformação. Vai fazer com que ela vire, está vendo? Uma transformação. Vai fazer com que a espermatogônia B vire uma célula chamada espermatócito 1. É o espermatócito 1, uma transformação da espermatogônia B, que vai entrar na meiose 1. Então é fácil, ó. Espermatócito 1, meiose 1. A meiose 1, lembra? Entra uma célula. Qual célula que entra? Agora não existe mais de entra uma célula. Entra o espermatócito 1. Ela entra na meiose 1 e gera duas células, não é? Lembra? Quando a gente olhou no modelo, entra 4 cromossomos, ou seja, dois conjuntos de 2, então são dois conjuntos, entra uma célula diploide, 2N, não é isso? Ó? Até aqui é tudo 2N. Entra essa célula diploide e gera-se duas células haploides ao final. Lembra? Era uma caixa com 4. Depois ficou duas caixas com 2 cada um, 2 cromossomos cada um. Essas células que saíram da meiose 1, que como é um processo que reduz o número de cromossomos, a gente chama de divisão reducional, essas células se chamam espermatócitos 2. Lembra
aquelas duas caixinhas de telófase? Eu poderia dizer duas caixinhas de espermatócitos 2, concorda? Um espermatócito 2, outro espermatócito 2. Diminuiu a quantidade de material genético à metade. Então, são duas células N, haploides. Elas entram na meiose 2. A meiose 2 é um processo equacional. Sabe por que isso? Porque ele mantém o número de cromossomos. Como assim? Um cromossomo com duas cromátides é um cromossomo. Um cromossomo com uma cromátide uma só é um cromossomo. Se na meiose 2 eu separo as cromátides, eu diminuo a quantidade de material genético. Cai a metade. Mas eu não diminuo o número de cromossomos, porque o número de cromossomos não interessa se são duas cromátides ou uma cromátide. Eu continuo chamando de cromossomo. Por isso que 2 geram 4, porque eu separei as cromátides. Bem, qual que é a célula que entra na meiose 2? Espermatócitos 2. 2 deles. Meiose 2. Eles entram na meiose 2, faltou um 2 aqui, ó. E vão dar origem a 4 células. Como é que chama aquelas células que sobram no final? Espermátides. Espermátides, está vendo? 1, 2, 3, 4. 4 espermátides, que continuam sendo N. Você entrou com 20, vamos supor que fosse nós homens. 46, 46, 46. Aqui, 23 mais 23. 23 mais 23, 46. E aqui, ó, 23, 23, 23 e 23. Opa! 23 e 23, 46. Com 46, 92. Aconteceu um milagre? Não! É que agora você teve a separação de cromátides irmãs. Continua, é como se você dobrasse, porque a gente diz, lembra? Cromossomo com duas cromátides, cromossomo. Cromossomo com uma cromátide, cromossomo. Então você só separou os cromátides irmãs. Na próxima aula a gente vai ver isso num gráfico, tá? Mas guarda isso já na cabeça de vocês. E para formar os espermatozoides, as espermátides sofrem uma diferenciação. Essa diferenciação se chama espermiogênese, tá? Então, ó, cuidado para não confundir. Como é que chama o processo inteiro? Espermatogênese, formação dos espermatozoides, que é um tipo de gametogênese, não é? O processo em geral, masculino e feminino, gametogênese. Gametogênese no homem, espermatogênese. Dentro da espermatogênese, ao final dela, eu tenho uma diferenciação de uma célula para que ela vire um espermatozoide. Essa diferenciação é a espermiogênese. Sacaram? Entenderam? Sim? Bem, parte masculina. Vamos olhar onde acontece no homem, para vocês entenderem e para a gente dar um reforço nesse processo. Eu vou mostrar no modelo. Vocês vão olhando ali, ó, conferindo, para ver se está tudo certo, se está tudo fazendo sentido, tá? E aí, depois que a gente falar da masculina, eu vou falar da feminina. Mas na feminina eu não vou mostrar o modelo. O modelo da feminina, que é o modelo do ovário, eu vou mostrar na aula que vem. Tá combinado? Ou na outra semana ainda. Então aguardem um pouco, tá? Bem, então vamos lá. Imagina se eu pegar um tubo seminífero desse, esticar e cortar. Tá vendo? Esse verdinho aqui. Ele tem uns 80 centímetros, lembra? Eu vou esticar e cortar. Na hora que eu esticar e cortar, eu vou ter uma estrutura assim, ó. Vou mostrar para vocês. Uma estrutura assim, ó. Um túbulo cortado, ele é muito fininho, mas ele tem parede grossa, tá vendo? O que você tem do lado de fora? Essas células rosa com núcleo branco. Essas células se chamam, olha ali escrito, ó, células mioepiteliais, tá vendo? Células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais, elas fazem a contração do túbulo. Contei para vocês na aula passada que o espermatozoide,
ao ser produzido aqui, ele é inativo, ele não se movimenta. Então, para ele ser empurrado, lembra? Saindo lá do túbulo seminífero, pelo túbulo reto, passando pela rede testicular, pelos ductos eferentes, até chegar no epidídimo, ele vai precisar de uma forcinha. E quem vai empurrá-lo, pela contração do tubo, são essas células mioepiteliais que estão aqui, ó, na periferia, rosa com núcleo branco. A parede do tubo é formada por essa célula bem grandona que está aqui, ó, lilás. Essa célula grandona, eu tenho ela ampliada, tá vendo? Ó, olha ela aqui, ó, maior. É uma célula normal, que tem citoplasma e núcleo, tá vendo? Ó, citoplasma com núcleo. Essa célula aqui, lilás, a gente chama de célula de Sertoli. Olha ali, célula de Sertoli, tá ali o nome, tá vendo? Sertoli, em homenagem ao cara que descreveu essa célula. O que essa célula de Sertoli faz? Ela controla os processos, tanto a mitose das espermatogônias A, quanto a meiose e a espermiogênese. Entenderam uma coisa? Meiose é só parte do processo. Você ainda tem a espermiogênese e a mitose antes, tá? Então, meiose só explica parte do processo. Bem, quem controla? As células de Sertoli. E elas funcionam assim, ó. Pensa num sanduíche. Um pão, outro pão e o recheio. O pão de cima e o pão de baixo são as células de Sertoli. E o recheio que fica no meio são as células da linhagem espermática. Então funciona assim, ó. Célula de Sertoli, célula de Sertoli. Presas, tá vendo? Uma presa na outra, por essa regiãozinha aqui, por essa expansão embaixo, que são junções adesivas e oclusivas. Então elas ficam presas entre si, tá? Isso faz o que a gente chama barreira hematotesticular. Essa barreira aqui, ó, impede que haja dano para essas células da linhagem espermática, essas mais internas que a gente tem aqui. Bem, aí você cria dois compartimentos, tá vendo aqui embaixo? Esse compartimento que está aqui embaixo, a gente chama de compartimento basal. Nele eu só tenho essas células vermelhinhas, tá vendo? Quais são essas células vermelhinhas? As de reserva. Quais são elas? Espermatogônias A. Ficou aqui embaixo. Aí essa sofreu mitose, gerou duas, por exemplo, ó, estão aqui as duas. O que acontece? Uma fica aqui guardadinha e a outra atravessa a barreira hematotesticular e vem aqui para cima. Aí ela vai gerar essas que estão aqui, ó, vermelhas com bolinhas laranjas. Essas aqui vermelhas com bolinha laranja já são as espermatogônias B, tá de baixo. Elas sofrem uma transformação e viram as laranjas. Quais são as laranjas? Espermatócitos 1. Elas que entram na meiose 1. Vai acompanhando, olha lá. Essa aqui, por exemplo, entrou e gerou duas amarelas. Se essa é espermatócito 1, as duas amarelas são espermatócito 2. Lembra? Daqui para baixo é tudo 2N. Essa aqui é a primeira célula N. Primeira célula N do grupo. Tá? Essa é espermatócito 2. Que vai entrar na meiose 2. Cada uma delas vai gerar duas, ó. Então essa gerou essas duas e essa aqui gerou essas duas. Essas aqui são o quê? As espermátides, também célula N. O que acontece então? Essa célula de Sertoli vai controlar o processo de transformação dessa espermátide num espermatozoide. Dessa espermátide aqui num espermatozoide. E aí são produzidos espermatozoides. Tá bom? Então, célula de Sertoli, barreira hematotesticular. Esse compartimento é o basal. Como é que chama esse compartimento aqui perto do lúmen? Lúmen, não é? Olha aqui, ó, a cavidade do tubo, ó, lúmen. Esse compartimento perto do lúmen, tudo que é perto em biologia a gente diz que é AD, tá? Perto do lúmen, AD luminal. Então, o que eu tenho no compartimento basal? Só espermatogônias A. E no compartimento adiluminal, eu tenho espermatogônias B, espermatócitos 1, espermatócitos 2, espermátides e aqui na pontinha os espermatozoides. Então, compartimento basal e compartimento, olha aqui, AD, é minúsculo,
é mudo, tá? Adiluminal, ao lado do lumen. Tudo bem, tranquilo? Mas eu estou contando só parte da história. A partir da semana que vem, a gente vai entender um pouquinho melhor o processo. Por quê? Porque na brincadeira vão entrar essas células aqui, ó, que ficam ao lado do túbulo seminífero, né? Lembra? Aquele mesmo modelo ali, tá? Miniatura aqui, ó. Essas células que estão aqui embaixo ficam ao lado do tubo, no interstício. Por isso a gente diz que essas células são chamadas células intersticiais, olha escrito ali, ou de Leydig. O que essa célula faz? Produz testosterona, principal hormônio sexual masculino. O que a testosterona faz? Controla a sertole, controla o funcionamento da sertole. Então, Leydig produz testosterona, que controla essa aqui. E essa aqui, sertole, controla a mitose das espermatogônias a meiose da linhagem espermática e a transformação de espermatogônias em espermatozoides, que a gente aprendeu que se chama espermiogênese. Mas como essa célula produz testosterona? Ela é controlada por hormônios produzidos aqui, ó, na minha cabeça, na hipófise. E a hipófise, por sua vez, é controlada por uma parte do meu encéfalo que eu chamo hipotálamo. Olha só, o hipotálamo pega informações do ambiente externas e informações internas. E aí ele manda uma informação para a hipófise produz os hormônios, esses hormônios caem na corrente sanguínea e agem lá no testículo, em cima da célula de Leydig. Leydig, então, produz testosterona, que vai agir em cima de sertole. E sertole, por sua vez, age em cima das células da linhagem espermática, levando à produção dos espermatozoides. Tudo bem? Todo mundo entendeu até agora? Sim ou não? Alguma dúvida que eu possa ajudar? Ok? Parei no masculino. Vou guardar, tá? Colocar ali. Só para limpar minha mesa aqui dessa confusão. E vou passar para a parte feminina, certo? A parte feminina, para quem já aprendeu a parte masculina, é mais tranquilo. Mas eu queria dizer para vocês que o processo nas mulheres, ele tem algumas características que o tornam um pouco mais complexo do que no homem. Tá? Então vamos dar uma olhada de novo, prestando bastante atenção para não ter problema. Olha lá, ó. Vou deixar o masculino aqui, tá? Quietinho. E vou olhar o feminino que está do lado de cá. E vou contar o que você precisa nessa fase. Aprender quais são as características da parte feminina para diferenciá-la da masculina. Primeira característica importante. Acho que são assim. Primeira característica importante: nas meninas, o processo de produção de gametas ocorre em ciclos. Ponto final. Tá? Ninguém tem dúvida disso, né? Nós homens produzimos o tempo inteiro e as meninas vão produzindo em ciclos. Tá? Bem. Segundo, vamos olhar aqui o processo em si. Olha como é parecido. Gônia, tá vendo? As células mais primitivas são as ovogônias, assim como as mais primitivas no homem são as espermatogônias. Só que as meninas não têm uma reserva. As ovogônias são produzidas enquanto você ainda está no período fetal, você está lá na barriga da sua mãe. O número máximo de produção dessas células ocorre em torno do 5º mês de gravidez, quando você está lá dentro. E aí, todas essas células, ainda dentro da barriga da sua mãe, começam a virar, olha como é parecido, cito 1, ovócito 1. Esse ovócito 1 são as células que a menina vai nascer com elas. Então, toda menina ao nascer, ela não tem mais ovogônia, ela só tem ovócito 1. Certo? Só que aí tem uma característica interessante. Assim que você forma o ovócito 1, ele entra em meiose 1. Primeira fase, prófase 1.
Assim que entrou em prófase 1, ele dá uma parada. Essa parada a gente chama de dictióteno, é o nome da parada, dictióteno. Cuidado para não confundir com as fases, né? Lembra disso? Lesípade, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas são as etapas da prófase que você aprendeu lá no colégio. O que eu estou dizendo é dictióteno, não é nome de fase, é o nome da parada. Aí o que acontece? Todas as suas células param em dictióteno, param. E elas também, durante o período que você está dentro da barriga da sua mãe, vai tendo uma seleção, a maioria vai morrendo. E quando você nasce, você só nasce com 300.000 gametas parados em dictióteno, em prófase 1. É uma parada longa. Por que ela é longa? Porque ela começou o nascimento e vai começar, as células vão começar a sair dessa parada longa só quando você entrar na menarca. A cada ciclo, um grupo delas sai dessa parada longa, que eu gosto de chamar de paradona, tudo bem? Vão sair dessa paradona e vão reiniciar o ciclo em cada período. Bem, então quando você tiver 40 anos e tiver a sua última menstruação, o seu último ciclo, que a gente ia entrar no período que a gente chama menopausa, as células vão estar paradas durante 40 anos. É muito tempo, não é? Por isso, justificado o nome, paradona. Tá? Bem, você, voltando a uma explicação que eu falei, a um comentário que eu fiz uns segundos atrás. Você nasce só com 300.000 ovócitos 1 na paradona, em dictióteno. Na teoria isso poderia ser pouco, mas não é. Vamos fazer um cálculo. Imagina uma menina que teve entre a menarca e a menopausa, ela teve 30 anos de vida reprodutiva ativa. Ou seja, ela teve a menarca aos 10 anos, por exemplo, e a menopausa aos 40, 30 anos. Para arredondar, vamos supor que essa menina tivesse um ciclo por mês. Então daria 12 meses, durante 30 anos, 360 ciclos, não é verdade? Um cálculo assim, 360 ciclos. Vamos supor que essa menina não tivesse nenhuma falha no ciclo. Ela não ficasse grávida, ela não tomasse anticoncepcional, ela não amamentasse, ou ela não tivesse períodos de amenorreia, que é quando o ciclo simplesmente para, por motivos diversos. Tá? Então o ciclo dela continuou certinho durante esses 30 anos. Foram 360 ciclos. E no ciclo ela vai liberar um gameta ao final dele. Então ela liberou 360 gametas. Em cada ciclo, aquelas células que estão paradas em torno de 10, 20, 30 são recrutadas para reiniciar o processo. Elas vão competir entre si. Se você pegar 360 e multiplicar por 20, dá 7.200. Mas vamos supor que a gente arredonde isso para 8.000. No final das contas, então, você, menina, vai precisar só de 8.000 células. Dessas 300.000 em cada ovário que você tem. Então você tem muito mais células do que você precisa. Tá? Mas ainda assim, se for comparar com o homem, é pouco. Não é verdade? Tá? Mas, em termos práticos, é demais. Então voltando ao assunto, você vai nascer com 300.000 ovócitos 2 parados em dictióteno por ovário. Aí, em cada ciclo, são reativados em torno de 20 que vão reiniciar o ciclo e competir entre si. O que acontece? Elas estavam em prófase 1, vão passar para metáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, aí produz o que? 2 células, não é? Uma célula está aqui, ó, se chama ovócito 2. E a outra célula? A outra célula está aqui, ó, ela tem um outro nome, ela se chama polócito 1. Polócito 1 é uma célula para descarte de material genético. Lembra? Na meiose 1 você separa metade do material genético, metade dos cromossomos vão para a célula, a outra metade
que você faz com eles? Joga fora. Cria-se uma célula muito pequenininha, que praticamente só tem o núcleo e a membrana plasmática em volta dele. Essa célula serve só para descarte desses 23 cromossomos que você selecionou ao acaso e que não vai utilizar. Essa célula a gente chama de glóbulo polar, corpo polar, corpúsculo polar, globo polar, mas eu prefiro chamar a célula de descarte de polócito. E o primeiro polócito está aqui, ó, polócito 1. Ele não vai ser utilizado. Então aqui, ó, descarte, tá? Ele não vai ser utilizado, nem vai continuar em divisão, ele morre. Aí o que acontece? O ovócito 2, que foi a célula que sobrou, entra em prófase 2, prometáfase 2 e depois metáfase 2. Aí ele para de novo. Dá o que eu chamo paradinha. O outro era paradona, que durava anos. E o paradinha? Dura poucos dias. Por quê? Está em metáfase 2. O processo só termina, ou seja, anáfase 2, telófase 2, só termina se tiver fecundação. Tá vendo? Se não tiver encontro com o espermatozoide, a célula morre. Não segue para frente. Se tiver um encontro, formam-se duas células. Uma é o óvulo. O que você tem no óvulo? O núcleo feminino e o núcleo masculino, porque já teve fecundação, ó, acabei de falar. E aí forma-se uma outra célula. O polócito 1 era aqui em cima, agora o polócito 2, também de descarte de material genético. Tá vendo? Características então femininas desse processo todo que eu contei para vocês. Vamos começar de novo? 1. O processo ocorre em ciclo. 2. Ele dá duas paradas. A paradinha, lá no dictiódano, e a paradona, em metáfase 2. 3. O processo só ocorre se houver fecundação. Em outras palavras, uma menina que nunca tem um ato sexual, que tenha morrido virgem, ela jamais produziu células ovócitos 2 em anáfase 2. Não é? Por quê? Porque para em metáfase 2. Depois da metáfase, anáfase. Se não teve fecundação, se ela morreu virgem, não vai passar da metáfase 2 nunca. Então anáfase 2, telófase 2 não vão existir. Não é verdade? Então, ciclos, duas paradas, né? E só termina se houver fecundação. Quarta coisa, gera células de volume diferente. Vai ter uma célula enorme, que é o óvulo, e vai ter células de descarte de material genético, que não vão seguir à frente. E a quinta característica, quinta e última, só gera uma célula ao final. Só o óvulo. E o masculino? No masculino eu tenho 4 células. Está vendo? Características femininas específicas que a gente tem que guardar para entender os processos que eu vou falar agora para frente. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não. Então, vamos dar só uma revisada na parte de ploidia. Quando eu falar 2N, no caso nosso, quer dizer 46 cromossomos. Espermatogônia A, 2N. Espermatogônia B, 2N. Espermatócito 1, 2N. Ele entrou em meiose 1, gerou espermatócitos 2, um e outro. Divisão reducional. Então dividiu o material genético ao meio. Metade dos cromossomos foram para cá, metade para cá. Célula N, haploide. Agora, meiose 2, separação de cromátides irmãs, não de cromossomos. Gerou 1, 2, 3, 4 espermátides, cada uma N, que sofrem transformação, mas não muda o material genético e vão dar origem a 4 espermatozoides também, N. Parte masculina, ok. Parte feminina. Espermatogônio, 2N, 46. Ovócitos 1, 2N. Paradona. Ovócito 2, N. É um só. Por quê? Porque o outro é o polócito 1, também N. N
e N, tá? Ovócito 2N, ovócito polócito 1N. Primeira divisão, foi o resultado da primeira divisão. Aí o que você tem? Paradinha na metáfase 2. Fecundou. Óvulo. N. Hoje o menino me perguntou o seguinte: não tem um núcleo masculino lá no meio do espermatozoide? E o núcleo feminino? Então o óvulo não deveria ser uma célula diploide? Eu disse para ele o seguinte: depende do autor. Tem gente que acha que por ter dois núcleos lá dentro é uma célula diploide. Tem gente que acha, eu considero isso mais certo, pelo fato dos dois núcleos ainda não estarem unidos, seria uma célula haploide. O núcleo do espermatozoide ainda não é funcional, ele não juntou com o óvulo para virar um núcleo só e virar um zigoto, e aí virar uma célula 2N. Então, óvulo, na minha conceituação, N. E o polócito 2, N. Agora, para a gente fechar, polócito 1 e polócito 2 são duas células N, 23 cromossomos aqui e 23. Só que o polócito 1 tem um dobro do material genético que o polócito 2. Como assim, Gerry? É que no polócito 1 eu tenho 23 cromossomos com duas cromátides cada um. E no polócito 2, 23 cromossomos, cada um com uma cromátide só. Por isso, é o mesmo haploidia, 23, N, haploide, mas com o dobro do material genético no polócito 1 do que no polócito 2. Dúvidas? Tranquilo? Posso encerrar? Bia, faz favor.